Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aos nossos queridos alunos da Escola Municipal Nova Conquista, Parque Tremendão, Goiânia, Goiás. Mais um dia com vocês aqui, professor Márcio, para juntos trabalharmos especialmente com os alunos das turmas F, os nossos sextos anos, para falarmos continuidade à nossa semana de trabalho. Estamos na nossa nona semana, na aula de número 2, na aula número 1 dessa semana nós falamos, demos uma pequena revisãozinha sobre divisão, fizemos alguns exemplos, mostramos um jeitão lá para você não errar isso. Por quê? Qual a importância disso? Porque nós estamos falando sobre múltiplos divisores, múltiplo comum, máximo divisor comum, fatoração, números primos, e todos esses conceitos vão envolver o conhecimento relacionado à divisão. Portanto, é fundamental que o processo de divisão seja internalizado, seja dominado por você, nosso aluno. Tudo bem? Bom, visto isso, nós precisamos entender na aula de hoje o que são os múltiplos e os divisores. É muita coisa para uma aula só, mas como a gente já falou, eu estou dando uma revisadinha para fixar por meio de vídeos essa explicação. Sou. Então, o que vem a ser múltiplos de um número? Múltiplos. Os múltiplos de um número nada mais são do que os resultados da multiplicação daquele número pelos números naturais. Tá ok? Como se fosse uma tabuada de multiplicação. E a gente sempre vai escrever os múltiplos de um número na forma de um conjunto. Então, sempre M de múltiplos. Vamos supor que eu quero escrever os múltiplos de 6. Então, M, entre parênteses, eu coloco 6, coloco igual, abro chaves, e aí nós vamos escrever os elementos que são os múltiplos de 6. Ou seja, o resultado da multiplicação de 6 vezes os números, tá ok? Quanto que é 6 vezes 0? 0. Então o 0 vai ser o primeiro múltiplo de todo número natural, ok? Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 0 sempre dá 0. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 3, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, e ele continua infinitamente. O conjunto dos múltiplos de um número não tem fim, ele é infinito. Por quê? Os números naturais não são infinitos? Como o conjunto dos múltiplos é a multiplicação de um número por todos os números naturais, eles também são infinitos, eles também não têm fim. Nós não vamos escrever todos, porque a gente não dá conta de escrever todos os números, ok? Até o infinito. Mas a gente coloca as reticências, os 3 pontinhos no final, para indicar que eles são infinitos, certo? Então os múltiplos de um número estão aqui, não tem muito segredo. Mas agora, e se eu perguntar para você? Tá aqui. E se eu quiser saber, o 376 é múltiplo de 6? Como que eu respondo essa pergunta? Como que eu respondo essa pergunta? O 376 é múltiplo de 6? Sim ou não? O que você acha? Nós temos que olhar. Como que nós vamos olhar? Simples. Para eu verificar se o número é ou não múltiplo de outro, basta eu pegar esse número, dividir, porque eu acho que ele é múltiplo. Divisão a gente acabou de relembrar, então é bem tranquilo de fazer. Então eu vou pegar 376 e dividir por 6. 3 divide por 6? Não, né? Porque ele é menor. O que a gente faz? Junta com o parceirinho que está do lado. 37. 37. Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 37 ao próximo? Lembra que a gente pediu para fazer a tabuada lá? Olha a tabuada do 6 aqui. O número mais perto está lá, ó. É o 6. É o 36, né? Qual o número que eu multiplico por 6 e dá 36?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 6 dá 36, sobra 1. Desce o 6. Tenho 16. Existe algum número que dá 16? Não, o mais próximo é o 12. 1, 2. 12 vezes 6 dá 12. 16 menos 12 sobra 4. Não tem mais ninguém para descer. O resto foi 0? Não foi, foi diferente de 0, foi 4. Então, 376 é múltiplo de 6? Não. Se ele fosse múltiplo, o resto dessa divisão seria 0, não sobraria nada, seria uma divisão exata. Como é uma divisão inexata, ela não tem o resto dela não é 0, é diferente de 0. O 376 não é múltiplo de 6. Então, se eu quiser descobrir se um número é ou não múltiplo de outro, basta eu efetuar essa divisão. Efetuei a divisão, não deu resultado adequado, o resto não deu 0, logo ele não é múltiplo. Certo? Tranquilo? De boa? Bom, então, entendido a questão de um múltiplo de um número, nós vamos entender o que é um divisor de um número. Tá ok? Opa, o fone tá caindo aqui, galera. O que vem a ser os divisores? Bom, como o próprio nome sugere, se os múltiplos é o resultado da multiplicação do número pelos números naturais, os divisores vão ser aqueles números que, quando eu efetuo a divisão por um número, o resultado da divisão é 0, tá? Então, o conjunto dos divisores guarda isso. Ele não é infinito. O conjunto dos múltiplos é infinito. O conjunto dos divisores é finito, ele tem fim. E a gente sabe contar exatamente quem são os elementos que estão nele, ok? E tem um detalhe. Se nos múltiplos o 0 é múltiplo de todo número natural, nos divisores vamos ter que o 1 é divisor de todo número natural. Por que que 1 é divisor? Porque qualquer número divide por 1. O resultado da divisão por 1 é ele mesmo, ok? Se eu tenho 3 pincéis, eu quero dividir para uma pessoa que sou eu, vou ficar com os 3 pincéis, tá ok? Então, todo número tem como divisor o número 1. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque todo número também divide por ele mesmo. Se eu tenho 3 pincéis e quero dividir para 3 pessoas, vou dar 1, 2, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Todo número divide por 1 e todo número é divisível por ele mesmo, por ele próprio. E os números que só dividem por 1 e por ele mesmo, nós vamos chamar de números primos, que são importantíssimos na nossa vida, tá? Os números primos, eles são a razão de segurança que a gente tem hoje dentro da internet, tá ok? Por quê? Porque toda mensagem, toda informação que nós temos, ela é criptografada. O que é isso? Ela é escrita de uma outra linguagem para que ninguém possa pegar ela no meio e saber o que está escrito. E nessa criptografia dentro das mensagens, sempre estão envolvidos muitos números primos, ok? Mas vamos lá, vamos com calma. O que são os divisores? Bom, se o conjunto dos múltiplos eu escrevo como letra M, dos divisores vou começar com a letra D. Quem são os divisores do 6? São todos os números que, quando eu efetuo a divisão por 6, dá 0 o resto. Bom, 6. Existe divisão por 0? Não existe divisão por 0, tá ok?
Então, o zero não é divisor de nenhum número natural. Nenhum. O primeiro divisor de qualquer número é sempre quem? O 1. Todo número vai ter 1 como divisor, tá ok? O 6 divide por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? Não é 3? Então, o 2 é um divisor, porque o resto da divisão é 0. Quanto que é 6 dividido por 3? 2 e sobra resto 0. 6 dividido por 4, tem como? Tem, só que o resto não é 0, dá 1 e sobra resto 2, então ele não é um divisor. 6 dividido por 5, dá 1 e sobra resto 1, não é divisor. 6 dividido por 6 dá 1. Então percebam, o conjunto de divisores do número 6 tem apenas 4 elementos, o 1, o 2, o 3 e o 6, tá bom? Quem são os divisores do 15? O primeiro divisor que todo número tem é o 1. O 2 é divisor dele? Não, porque 15 dividido por 2 dá 7 e sobra resto 1. Por 3, sim, 15 dividido por 3 dá 5, né? Dá uma divisão exata. 15 dividido por 4, nenhum número par, né? Como ele é ímpar, nenhum número par ele vai ser divisível. 15 dividido por 5, 3. 15 dividido por 6, o 6 é par. 15 dividido por 7, 7 vezes 2 dá 14, sobra resto 1. Então não dá. Nem por 8, nem por 9, nem por 10, nem por 11, nem por 12, nem por 13, nem por 14. Apenas pelo 15. Então, os divisores de 15 também tem 4 elementos. O 1, o 3, o 5 e o 15. Ok? Vamos ver mais um. Vamos pegar divisores de 21, 20. Primeiro divisor de todo número natural. 1. 20 é par, divide por 2? Sim, 20 dividido por 2 dá 10, né? Por 3? Não. Por 4? Sim, porque 20 dividido por 4 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então também é o 5 e o 4. 4 e o 5. Por 6 não, por 7 não, por 8 não, por 9 não, por 10 sim. Depois do 10 apenas o 20. O que a gente percebe? Eu vou olhar os divisores somente até a metade do número. Quando passar da metade, o próximo divisor, você pode ter certeza. O único divisor que ele vai ter depois da metade dele é só ele mesmo. Metade de 6 é 3. Depois do 3, que é a metade, só o 6. Metade de 15 é 7,5. Então, um dos 7,5 para trás, depois dele, é só o 15. Metade de 20 é 10. De 10 para frente, é só o próprio 20. Então, quando eu estiver procurando os divisores, eu sempre vou olhar apenas até a metade, tá ok? Que aí eu vou descobrir. Professor, e se eu não souber de cabeça, como é que eu faço? Se você souber as multiplicações que dão aquele número, a gente vai achar os divisores dele. Por exemplo, eu quero saber quem são os divisores de 32. Eu vou olhar todas as multiplicações que dá 32. Qual que é a primeira? 1 vezes 32. 2 vezes 16. 3, não tem nenhum que eu multiplico por 3, dá 32. 4 vezes 8. Por 5 não dá, por 6 também não, por 7, 8 já foi, 9 não tá, 10, agora pronto, acabou. Então quem são os divisores de 32? É o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o próprio 32.
certo? Então, eu quero descobrir, eu encontro todas as multiplicações que dá 32. Esses números, perceba, foi até o 16 que é a metade. Depois da metade, apenas o 32, apenas ele mesmo. Tá bom? Então está aqui, vimos hoje o conjunto dos múltiplos e dos divisores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque a gente vai trabalhar muito com esses conceitos que são fundamentais para nós. Beleza, galera?